Amém? Está aqui, irmão, a passagem do homem, né, que deixou de buscar a Deus quando estava doente para buscar um médico. E hoje não é diferente. E hoje não é diferente de muitos crentes que deixam de buscar a Deus para ir buscar um médico. Deixa de confiar em Deus para confiar no médico. É muita gente hoje em dia tem confiado no médico e em Deus jamais. Porque a Bíblia deixa bem claro lá em 2 Crônicas, né? Capítulo 7, versículo 14, que está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter do seu caminho e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas muitos, irmãos, deixam de buscar a Deus para buscar os médicos. Porque pela misericórdia de Deus, o ano passado, quando começou, foi agosto e diante, antes o Senhor já vinha me mostrando, ele lá onde eu trabalhava, o Senhor vinha me mostrando, tem uma mudança, e eu alegre, falando assim, Senhor, eu acreditando, porque que Deus ia enviar alguém ali para comprar o comércio, ele comprando aqui, eu vou receber meus tempos, ó, e vou cair na obra, vou fazer a obra. E Deus sempre mostrando, mas Ele não me deu a entender o que Ele estava fazendo e o que Ele ia fazer comigo. E o que é que aconteceu? Aí chegou um momento, né, que 2 ossos do meu pescoço saíram do lugar, ficou fora do lugar. E aí minha mão ficou sem força e gelada o tempo inteiro. E uma dor debaixo do braço que atravessava pelo meu peito e vinha até o outro peito, uma dor. E aí meus pés começou a inchar, a minha perna esquerda começou a ficar o pé frio, eu sentia frio direto, e sem força, e a perna começou a inchar e aparecer coçava muito e começou a ficar umas feridas pretas. E depois passou para o outro pé direito. E ali, irmão, a dor foi tanta, e eu não queria ir no médico, eu nunca gostei de ir no médico. Porque é muita falsidade dentro da medicina. Porque lá em Jó, capítulo 13, versículo 14, versículo 4, está escrito assim: vós médicos sois mentirosos e inventores de males. E a maioria dos médicos não crê em Deus, não acredita em Deus. A glória não é para Deus, a glória eles querem para eles. É verdade. Tem até um certo ponto que a medicina pode ir, mas tem coisa que não é para a medicina, é para Deus. E eles não querem dar essa glória para Deus. Eles não aceitam. A criatura contra o Criador. Hoje está cheio de gente assim, que não concorda com a palavra do Criador. É mais fácil aceitar a palavra da criatura, que é o inimigo, do que a palavra do Criador. E aí, irmão, Deus começou a trabalhar na minha vida. Na Bíblia está escrito lá em Isaías 55, né? E versículo 9 e o versículo 8 está escrito: és que os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos é os teus pensamentos. E às vezes a gente está pensando de uma maneira, mas o pensamento de Deus é outro. E aí ele começou a pecar, e foi apertando na minha vida, e foi apertando. Aí chegou um dia que foi uma dor foi tão forte, que eu chorei de tanta dor. Aí eu digo, aí eu não dava para trabalhar, eu queria trabalhar, minha mão não tinha força. Só a mão direita, a mão esquerda não tem mais força. Né? E aí chegou um dia que eu digo, eu vou ter que ficar em casa. E depois, ele falou assim para mim, ligou para mim, aí você não vai trabalhar não? Eu falei, eu não estou aguentando trabalhar. Mas você tem que fazer alguma coisa, pegar um atestado, porque se passar de 15 dias, vai dar como abandono de emprego, se perde seus direitos. Eu falei, mas não tem jeito não, dá um tempo para mim, ficar ao menos um mês, dá um mês de férias para mim, que eu tenho a férias vencida, dá ao menos um mês para mim tentar me sarar, mas nada de sarar. Né? E aí foi apertando, né? E foi aparecendo mais coisas, e eu queria ir no banheiro, muitas vezes eu ia no banheiro, sabe o que acontecia? Dava vontade de fazer o número 1 e vinha os dois de uma vez só, o número 2. Quantas vezes eu acordei à noite e eu queria, e eu sabia que dava tempo de chegar no banheiro, mas não dava tempo. Antes de chegar no banheiro, sabe o que acontecia? Vinham os dois, aí eu tomava banho, lavava a minha roupa e botava no varal. E aí, irmão, a dor no pescoço, aí eu ficava assim, aí eu não aguentava ficar 15 minutos em pé. Aí eu ficava sentado, não aguentava muito tempo sentado. Aí eu deitava, não aguentava também ficar deitado, sentado.
ou deitado. E era aquela luta, não podia ficar sentado, não podia ficar deitado, não podia ficar em pé. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E parecia que tinha uma caixa d'água nas minhas costas. Porque eu quase não bebia água, mas era água direto saindo. E eu ficava olhando assim, mas eu não comi tanto, porque eu estou indo tanto no banheiro. E eu perdi o controle do meu corpo, não tinha controle. Né? E foi passando o dia. Aí o homem falou, ó, você tem que ir no médico. Eu fui no médico, peguei um atestado um dia, tomei injeção, um atestado. Mas eu não aguentei trabalhar. Aí ele falou, você tem que ir no médico, tem que pegar atestado. Eu peguei mais um atestado de 10 dias. E ali eu comecei a entender o trabalhar de Deus, que Deus estava trabalhando na minha vida. Aí nesse atestado que eu peguei de 10 dias, já estava para vencer o atestado. Já estava para acabar. Aí eu falei, e aí, vai voltar a trabalhar? Eu falei, rapaz, não estou aguentando não. Aí eu falei para ele, fala com o Fábio, que era o patrão, para me dar um mês de férias. Esse mês que eu ficar em casa, eu não precisei pagar nada. Deixa eu ficar em casa, tentar recuperar a minha saúde. E aí, irmão, era tanta coisa no meu corpo. E aí, tudo bem. Aí naquele meio tempo ali que eu ia ficar um mês em casa, aí eu vi uma brecha. E eu entendi que Deus estava trabalhando na minha vida, que Deus estava tirando do serviço para fazer a obra dele. Aí eu vim entender, como está escrito em Isaías, que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os caminhos de Deus não é o meu caminho. Aí o que aconteceu? Quando eu entendi que Deus estava no negócio, que eu pus o pé no caminho e digo, Senhor, eu vou comprar passagem e vou, porque vai dar tempo eu ir lá, fazer a obra do Senhor lá no norte, onde o Senhor quer. E eu vou fazer a obra. E doente, irmão. As pernas inchadas, a mão esquerda não tinha força. Para mim ir no mercado, Catuxa, que é perto de casa, sabe o que eu fazia? Eu ficava tucaiando eu mesmo. Aí eu esperava, ia 3, 4 vezes no banheiro fazer o número 1. Aí eu não tomava água, eu ia uma vez, daí a pouco de novo, Aí eu vi que ia dar um tempinho, eu corria no mercado de Catuxa e ia comprar pão. E tinha vezes que eu chegava em casa na carreira, que eu não aguentava, tinha que correr para o banheiro. Quantas vezes, quando eu cheguei no portão, já não tinha mais jeito. Aí lavando o número 1, chegava em casa, já tinha que tomar banho, trocar de roupa. E sem ninguém saber, tudo isso sem ninguém saber, só quem sabia é Deus e eu. Os irmãos veem o que Deus faz na vida do ser humano, e às vezes o ser humano deixa de buscar a Deus para saber o que Deus quer na sua vida, vai buscar um médico. Deus fica para trás, em primeiro lugar o médico. Aí, quando eu comecei a entender, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, eu saía me arrastando de cima da cama à noite, me ajoelhava no chão e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso de orar, me ajuda, me dá força. Eu não pedia a Deus misericórdia porque eu estava com tanta enfermidade no meu corpo, pedia a Deus misericórdia que eu queria orar. Senhor, me ajuda, Senhor, dá-me força, dá-me graça, eu quero orar. Aí eu orava ali um pouquinho, aí chegava uma hora que eu não aguentava, tinha que sair me arrastando, deitava em cima da cama. Aí eu despertava, o Senhor me despertava, eu ia no banheiro, voltava, aí ia lá no sofá orar. Uma vontade de orar, eu orava um pouquinho, depois não aguentava mais, porque era tanta dor no pescoço, que doía a coluna, não podia ficar de joelho. Aí eu deitava um pouco no sofá, não podia ficar deitado, tinha que ficar sentado. Aí eu não podia ficar sentado, ficava um pouco em pé, andando em casa, depois ia para a cama de novo. Ia orando, sempre buscando o Senhor. E ali sempre buscando o Senhor. Aí quando foi um certo dia, quando eu não vim entender, o Senhor me deu entendimento sobre aquela revelação que Ele vinha me dando, que ia mudar o cenário lá onde eu trabalhava, e eu estava pensando que Deus ia enviar um comprador ali, e não era nada daquilo que eu pensei. Aí quando eu entendi, né, aí eu digo, Senhor, o que é que eu vou fazer a obra? Tudo isso que o Senhor está fazendo comigo é para me sair do serviço e fazer a obra. Aí eu fiquei esse mês, tinha um mês para ficar em casa, de férias. Aí eu digo, é agora que eu saio caladinho, ó, e vou embora, saio caladinho, não quero passar isso aí. Irmão, para quem não podia ficar dentro de casa 5 minutos no quarto, que tinha que correr para dentro do banheiro, de 5 minutos, 4 minutos, às vezes eu ia no banheiro fazer o número 1. Quando eu saía do banheiro, antes de chegar na sala, apertava de novo, eu tinha que ir fazer o mesmo tanto. Não dava nem tempo de chegar no quarto. Tinha que voltar, parece que eu não tinha feito nada. Aí, de novo. Aí quando foi na sexta-feira, fui e comprei a passagem. Eu digo, Deus está no negócio? És-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor está comigo, o Senhor na minha vida. Aí comprei a passagem. Mas antes de comprar a passagem, eu estava na casa de uma abençoada, estava conversando com ela, com o filho dela. Aí, de repente, ela falou 3 ou 4 vezes a mesma coisa.
Eu falando com ela a respeito de uma cidade que tem lá no Pernambuco, que chama São José do Egito, e outra cidadezinha pequena que chama Brejinho. Aí de repente ela falou assim: irmão, vai mesmo, irmão, vai em Brejinho. Vai mesmo, irmão, vai em Brejinho, vai em Brejinho. Aí eu entendi que era Deus que estava mandando ele lá. Eu digo: Senhor, és minha tia, então eu não tenho dúvida. O Senhor está no negócio, mesmo assim eu me arrastando. Do jeito que eu estou, pela misericórdia, eu vou ser. Quando eu pus o pé no caminho, irmão, fui e comprei a passagem de avião para viajar. Isso foi na sexta-feira. No sábado, meu corpo já tinha tido uma mudança. No domingo mudou de novo. Quando foi na segunda-feira, para quem não ficava 5 minutos dentro do quarto que tinha que correr para o banheiro, ou tinha que ficar em pé, ou sentado ou deitado, que era assim, era uma luta, eu não dormia direito. Eu dava só um cochilo, aí tinha que levantar, ou ficar em pé, ou ficar sentado, ou ficar andando dentro de casa, né? E aí, chegou o dia de eu viajar na segunda-feira. Arrumei minha bolsa já estava arrumada, perdi e fui para o ponto de ônibus. Só que aí eu tinha que pegar o ônibus 7 horas, que ia sair do aeroporto, o avião ia sair 10 e pouca, 10 e meia. E eu tinha que pegar o ônibus 7 horas lá onde eu moro. Aí eu fui para o ponto de ônibus. Aí cheguei no ponto de ônibus, o ônibus passava lotado, não parava, foi passando. Eu sei que quando eu vim pegar o ônibus, já era quase 8 horas. Veja o tempo que eu fiquei e não precisou de ir no banheiro. Aí já entendi que Deus estava comigo, Deus estava no negócio. E às vezes, irmão, o homem e a mulher deixam de buscar a Deus para saber o que está acontecendo na sua vida, para ir buscar o médico. Mesmo do jeito que eu estava, que eu não aguentava, tinha hora que para deitar na cama, eu tinha que ir me arrastando. Eu estava ajoelhado no pé da cama, mas eu falava comigo mesmo: eu tenho que orar, eu preciso de orar, eu tenho que buscar o Senhor para entender o que o Senhor quer falar comigo. E ali, irmão, peguei o ônibus, desci no Jabaquara. Cheguei no Jabaquara, aí eu digo: única coisa para mim chegar no aeroporto mais rápido vai ser um táxi. Aí peguei um táxi, aí eu vi o trabalhar de Deus dentro do táxi. Aí que ia pegar a Avenida Washington Luiz para chegar no aeroporto. Aí o taxista falou: tá um trânsito bravo aí, eu vou ter que cortar caminho para outro canto. Eu não falei nada. Ele saiu cortando rua, rapidinho cheguei no aeroporto. Porque se ele fosse pela avenida principal, por onde vai os ônibus, onde costuma, era bom para ele, porque a viagem é mais longa e ele ganhava mais. Mas não, ele saiu procurando a tarde, e foi mais rápido para chegar no aeroporto. Ele deixou a principal e saiu cortando, né? E chegamos rapidinho. Aí eu cheguei no aeroporto, olha o tempo que eu já tinha saído de casa, já tinha mais de 1 hora. Entre o ponto de ônibus até chegar no aeroporto, já tinha mais de 1 hora. Cheguei no aeroporto tranquilo. Aí fui, passei o portão, entrei, cheguei lá em cima. Aí no portão de embaixo, fiquei por ali sentado. Fui no banheiro, bem tranquilo. Tomei água e ó, zerou. Aí eu fui trabalhar de Deus, percebi o trabalho de Deus. Aí depois que o avião decolou, aí sabe quando eu fui no banheiro? Quando o avião já estava lá na Bahia, atravessando a Bahia. Aí deu a vontade de dizer: agora eu vou lá no banheiro fazer o número 1. Fui fazer o número 1. Tá. Tudo bem, voltei pro banco. Chegou no Recife, 2 e pouca da tarde. Aí eu digo: eu vou de novo, né? Aí eu fui lá no banheiro, número 1, bem pouquinho, tá bom. Aí fui lá pro ponto esperar o ônibus. Estou lá esperando o ônibus. Saí do avião 2h20, era 2h30, por aí. Fui pro ponto, fiquei lá esperando. Aí quando eu vim chegar na casa da minha mãe, já era quase 6 horas da tarde, sem ir no banheiro. Olha o tempo, olha o trabalhar de Deus, já era quase 6 horas da tarde. Aí quando eu cheguei lá, não fui no banheiro. Fui na casa da minha irmã, conversei com a minha irmã pôs janta para mim, jantei. Aí eu fui para casa da minha mãe. Aí na hora que eu fui tomar banho, eu fui fazer o número 1 de novo. Olha o tempo, já quase 4 horas. Que já foi assim, 2 e pouca, e quando eu fui tomar banho já era quase 7 horas. Quase 4 horas sem ir no banheiro. Isso aí, irmão, é o trabalhar de Deus. Porque Deus fez tudo aquilo comigo, permitiu tudo aquele acontecimento ali, sabe para quê? Para ele me levar para a obra. E ali eu fui crendo, porque a irmã se manifestou e falou: 3 ou 4 vezes, vai lá meu irmão, vai lá em Brejinho, vai lá em Brejinho. Aí eu entendi que Deus tinha algo lá nessa cidade pequenininha que chama Brejinho, que fica uma certa distância lá de São José do Egito. Aí não tive demora. Se eu fiquei o resto da tarde e a noite na casa da minha mãe e da minha irmã. No outro dia cedinho, ó, eu digo: Jesus está comigo, ele está no negócio, é para mim ir lá, eu não posso demorar, não posso perder tempo. O negócio é a obra de Deus, eu tenho que ir. Só que a dor do pescoço, irmão, não parava, tanta dor, e a minha mão esquerda fria
dormente e dava uma dor tão grande assim no peito, era 24 horas aquela dor, que a minha irmã até falou para mim, uma dor constante assim, leva a pessoa até a óbito. Mas eu fiquei ali quieto, eu digo, Deus está comigo, Deus não vai deixar eu morrer. Porque Deus já falou para mim essa viagem, estou fazendo a viagem, estou fazendo a obra, então eu não vou morrer não. Mesmo com essa dor eu vou. Aí pela misericórdia de Deus, peguei o ônibus lá em Nossa Senhora do Oca, uma cidade pegada com Porto de Galinha. Peguei o ônibus, parti para cá, cheguei em casa, peguei o outro, fui para o Recife. Chegou no Recife, peguei o outro. 7 horas da manhã já estava dentro do ônibus. Aí você vê, e a dor no pescoço não parava, a mão dormente e fria. Só que tinha parado de ir no banheiro. Quase eu não ia mais. Só que aí eu fui fazer algo do Senhor. Peguei o ônibus 7 horas da manhã. Sabe que eu fui chegar em São José do Egito? Já era mais de 9 horas da noite. Quando eu cheguei lá, irmão, eu não vi a hora de chegar na pousada. Porque quando eu desci do ônibus, eu nem acreditei que eu desci do ônibus. Eu desci do ônibus mesmo, é verdade? E a pousada estava a uma certa distância. Eu não vi a hora de chegar na pousada, pegar a chave, entrar, pegar a bolsa, jogar em cima da cama, rasgar a roupa, jogar para lá, entrar no banheiro, tomar um banho, deitar na cama e descansar, porque a dor era imensa. Não podia. Aí dentro do ônibus, eu tinha que ficar com a cabeça no meio das pernas. Aí uma hora eu deitava de lado, Deus preparou, foi tão bom, Deus é tão bom, que eu comprei a passagem, aí eu fui sozinho, 2 bancos, do Recife até São José do Egito. Aí a gente vai vendo o trabalhar de Deus. Fui sozinho, aí eu virava para um lado, virava para outro, me esticava de um jeito, ponhava o banco em pé, ponhava o banco deitado, e até chegar em São José do Egito. Chegando em São José do Egito, aí no outro dia de manhã, Deus está comigo, Deus está no negócio, falou para mim para Brejinho, eu vou para Brejinho. Fui fazer a obra em Brejinho, fui evangelização, porque eu não conhecia o sistema dali, que não tem ônibus, não tem lotação de São José do Egito para Brejinho. Quando tem aqui alguém lá em Vila de Fátima, onde a irmã Maria está, é que alguém aluga os carros para vir em São José do Egito resolver alguma coisa e vai embora. Só que é difícil alguém que está ali chamar alguém para ir para lá. E ali eu procurei depois, no outro dia, né, que eu fui à tarde, 1h30, 2 horas, eu procurei saber, eu tenho onde aqui, o carro, alguma coisa para lá para Brejinha. Eu falei, tem um carro que está para ir para lá, ele só vai. Aí tá bom, eu chegando lá, tá bom. E aí peguei, entrei naquele carro, tinha mais 2, 3 pessoas, era uma van, só que quase não tem ninguém para lá, eles só vão e depois não vê, porque eles moram para lá e também não tem onde. E fui para lá. Fui pela fé e sem saber do movimento. Cheguei lá, fiz a obra do Senhor, evangelizei tudo na cidadezinha pequena. Aí voltei por conta de ônibus. E nisso que eu voltei, só vi as pessoas olhando para mim, na frente do ponto de ônibus tinha um bar. Nem ponto de ônibus não é, fiquei no lugar, na beira da pista. Eu digo, quem aparecer aqui eu vou, né? De repente veio um ônibus, veio um carro de locação, mas não tem nada disso. Aí eu via os motoboys que vinham de Vila de Fátima e deixava alguém, mototáxi, né? Vinha alguém de Vila de Fátima, deixava alguém em Brejinho e voltava, porque eles são de Vila de Fátima, eles não vão para São José do Egito. Só quando alguém chama, e eu não sabia disso aí. E eu ali na beira do caminho, e as pessoas só olhando para mim, no outro lado tinha um bar, e as pessoas conversando e olhando para mim, Via um mototáxi, deixava alguém, ficava olhando para mim assim e ia embora. E eu sem saber o movimento, e esperando carro de lotação. Mas Deus, que é dono do ouro e da prata, aí de repente estava vindo um caminhão, que eles distribuem frango, né? Distribuidor de frango no Pernambuco, na Bahia, em vários lugares, Rio Grande do Norte, Paraíba. Aí viu um caminhão que distribui frango nas cidades. Aí ele deu uma buzinada e fez assim. Quando ele fez assim, aí eu fiz assim para ele. Aí ele parou o caminhão. Aí eu cheguei lá e falei, vai para onde? Foi para São José do Egito. Ele falou, só vai. Aí nisso eu subi no caminhão. Entrei ali e fomos conversando. Aí a gente falando, ele falou, eu também sou crente. E ali conversa vai, conversa vem, né? Para concluir a minha ida lá, que Deus queria que eu fosse lá para encontrar aquele homem. Aí conversando com ele falando que era crente já há muito tempo, falei, e você já foi batizado? Ele falou, não. E a sua esposa? Eu falei para ele, e o que é que impede de você ser batizado? Você é casado? Ele falou, já sou casado há 25 anos. Eu sou casado já há 25 anos. Eu falei, por que você não batizou? Ele falou, ninguém nunca falou nada. Você vê, irmão, aí, como é que está hoje em dia, que muitos se diz ser pastor e não fala a palavra de Deus para as pessoas, não está nem preocupado só com dinheiro. E ali comecei a falar para ele, ó, Jesus deixou ele bem claro, em João capítulo 3, versículo 5, Jesus falou assim, ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus.
O senhor tem tempo para trabalhar, tem tempo para tudo, vai para um canto, vai para outro, tem tempo para festa. E o senhor nunca foi batizado? Aí ele falou, ninguém nunca me falou. Aí eu falei, pois é. E Jesus deixou bem claro também, 2 estarão na cama naquela noite. Um vai e outro fica. Por quê? Aceitou Jesus, mas nem está aí para ser batizado. Aí não cumpriu a palavra, como é que vai subir? Ele falou, e é assim de guerra. Se você não ser batizado, não tem salvação não. Aí fui ali falando com ele, ele falou, então agora eu vou procurar ser batizado, eu quero ser batizado também, também quero ser salvo. Tanto tempo, irmão, na igreja, e nunca falaram para ele a respeito do batismo, nunca instruíram ele, nunca falaram para ele a verdadeira palavra. Aí eu vim entender o trabalho a Deus, o homem ficou tão alegre, tão contente, né? Até ele queria vir do Juazeiro no outro dia para me pegar lá, para levar eu para lá para o Rio Grande do Norte. Eu falei, não precisa vir não, porque eu tenho que partir amanhã cedo, tenho que partir para o Rio Grande do Norte. Eu não posso ficar aqui não, tenho que sair correndo amanhã cedo. Aí tudo bem. Fui para o Rio Grande do Norte, fazia a obra do Senhor ali, o Senhor me levou a levar no lugar, né? E às vezes as pessoas ficam preocupadas, irmão, em pregar dentro da igreja. Tem tanta gente lá na rua precisando de ouvir a verdadeira palavra. E muitos querem fazer algo só dentro das igrejas, pregar nas igrejas. Não, vai buscar os que estão no valado, nos becos. Aí o que aconteceu? Eu estou no Rio Grande do Norte, Deus usou a irmã e falou, sabe o que para mim? Eu te castiguei muito, mas não te entreguei à morte. E aí a dor do pescoço, ó, porque tinha 2 ossos, eu tirei até raio-x, 2 ossos no meu pescoço, saiu fora do lugar. Está em casa já, raio-x. Saiu fora do lugar. Por isso que eu sentia a dor, não podia ficar sentado, não podia ficar em pé, não podia ficar deitado. E com tudo isso aí, irmão, e eu orando, e eu me arrastava, eu orava, né? Antes de viajar, era muita dor. Até para orar era difícil, para falar tinha hora que era difícil para falar. E meu rosto chegou um dia que ficou até dormente e gelado no lado do rosto, de tanta dor que era. Doía até os dentes, que a dor era insuportável. Sabe o que papai falou para mim, depois que eu voltei? Não confie na medicina, foi o que Deus falou para mim. Antes já não estava confiando assim. Aí depois que o papai falou, aí pronto, aí que eu não confio mais. Aí eu comecei a buscar mais ainda, Senhor, e entendi o trabalhar de Deus na minha vida. Não, aí estava falando que tinha que voltar no médico, a médica marcou, que era para fazer fisioterapia, sei lá o que é, para voltar para o lugar. Eu não fiz nada disso, não fui nada. Sabe o que foi que eu fiz? Joelho no chão. E tem tanta gente preocupada aí, irmão, de buscar um médico. É muita gente. Você chega doente, eles marcam para você ir daqui 2 meses, 1 mês depois. Se está doente é para cuidar agora, que nem comigo. Eu estava doente, estava ruim. 2 ossos saíram fora do meu pescoço. Não, marcaram para daqui 1 mês, para mim voltar de novo, morrendo de dor. Aí chega a pessoa lá no médico, que está com saúde, tem que tomar uma injeção para não adoecer. Você veja, faça na medicina. Tem que cuidar de quem está doente, não é quem está com saúde. Ah, tomar essa injeção aqui para proteger disso, daquilo, não. A medicina nunca teve, nem tem capacidade de falar qual a doença que vai vir na sua vida. E para que vai aplicar um remédio na sua vida que não sabe que doença vai vir? Você vê, é o que está escrito em Jó 13:4. Vós médicos, sois mentirosos e inventores de males. Aleluia. E em todo o tempo, irmão, comecei só a buscar o Senhor. E buscando o Senhor. Foi a medicina que me curou? Não. Foi o próprio Deus. Porque Deus tinha trabalhado na minha vida. Como na vida de Asa também. Só que Asa adoeceu, deixou de buscar a Deus, vai buscar o médico, que aquele desceu a sepultura. Quantos e quantos hoje em dia está debaixo da sepultura, debaixo da terra, porque deixou de confiar em Deus para confiar no médico. Não procurou saber o que é que Deus queria da vida dele, o que é que Deus ia fazer com ele. Porque pela misericórdia de Deus, quando eu comecei a entender, porque eu fui no médico, deram injeção, deram isso, deram aquilo, eu não vi nada e não melhorou. E eu vi a face, eu sofrendo tanta dor, mandou ir daqui 1 mês. Eu digo, não, eu não vou fazer isso não. Me deram um monte de comprimido, joguei tudo no lixo. Você vê que a medicina não sabe o que está fazendo na sua vida. Você está com uma dor no pescoço, aí deu para mim tomar 3 comprimidos de manhã, um remédio líquido, era 4 remédios que eu tomava de manhã. Aí não sabe qual remédio que vai fazer efeito. Se não sabe o que está fazendo, deu logo 4. Você vê a face da medicina, eles fazem você um rápido laboratório. E já vou encerrar, irmão. Eu tenho experiência disso aí, sabe o quê? Uma vez mesmo, assim que eu casei,
Passou poucos dias, já falei aqui. Aí a minha mulher, tem aqueles dias, né, que a mulher fica, todo mês a mulher fica, né? Desce para a mulher. Aí desceu, tudo bem. Aí desceu, chegou a data ali 5 dias, era para estar sarado, não. Aí continuou. Aí foi uma semana e só perdendo sangue. Foi outra semana perdendo sangue. E a mulher no médico, tome remédio daqui, injeção dali, nada de sarar. Aí e ela reclamando, né? Não vai sarar não, eu tenho que ir no médico de novo. O remédio que ele deu não serviu para nada. Tomei isso, tomei aquilo e o negócio tá feio, não para de descer. Aí eu dobrei o joelho, confiando em Deus, dobrei o joelho e fui orar. E quando eu fui orar, sabe que Deus mostrou? Uma seta maligna, do tamanho de uma unha, do tamanho do ar, no pé da barriga dela, estava ali só rasgando, uma seta maligna. Aí eu falei, vem cá, que Deus mostrou o que está dentro de você, a seta maligna. E a medicina nunca teve nem tem capacidade de expulsar a seta maligna. Porque o que expulsa é o nome de Jesus. Tanta gente, irmão, tem tomado remédio aí, mas a medicina, ela é boa, mas até um certo ponto. Aí, pela misericórdia de Deus, pus a mão no pé da barriga dela, orei, olha, foi mesmo que nunca mais teve aquilo ali. O sangramento está. Ou parou, a mulher voltou normal, pronto, e começou a vir todos os meses normal como vinha antes. Aí eles deram o remédio, não foi? E por que não sarou? A mulher perdendo sangue, já 2 semanas já é para ter. Aí, mas não deram remédio. Se ele sabe o que está fazendo, por que a mulher não sarou? E isso, irmão, tem acontecido com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Deixa de buscar a Cristo para buscar a medicina. Aí o médico fala, não, você tem que fazer academia, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso é mentira. Sabe a academia do crente? Você quer fazer academia? Pega folheto, sobe morro, desce morro. Isso é fazer academia. Tem tanta gente aí, irmão, dizendo que é crente, preocupado com seu corpo físico e sua vida espiritual. Sabia que academia é diabólica? Ah, irmão, você vai na academia, fica de lado, só é música mundana. É a mesma coisa você entrar no salão de música. Aí o camarada deixa de se humilhar diante de Deus para ali ficar pegando peso. Não, o médico falou. E segundo as crônicas, capítulo 7, versículo 14, não vale de nada? Se eu pequei, se eu cometi alguma coisa de errado, tem que fazer o que a Bíblia fala. Põe, se humilha diante de Deus. Aí não tem jeito, não, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 26, 29. Carminho, está difícil? Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Aí, irmão, porque tem vez, não adianta você orar. Às vezes você tem que conversar com Deus, porque já aconteceu coisa na minha vida. Eu orava, não servia para nada. Aí quando eu pus de joelho e conversei com o papai, aí ele me mostrou para mim, é assim, assim, assim. Aí eu fiz tudo certo. Porque às vezes é para a gente orar, e às vezes não é para a gente orar. A gente se humilha, troca o joelho e fala com ele, ele vai esclarecer para ele o que é que ele quer da nossa vida. Sabe por que tu está assim? Porque tu ainda não foi fazer minha obra. É por isso que está assim. Aí quando a gente põe o pé no caminho e vai, sara. Se eu fosse confiar no médico, acreditar no médico, eu estava de cama, eu tinha morrido já. Mas em todo tempo eu dobrei meu joelho perguntando, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor vai fazer comigo? E eu falo assim, eu não estou entendendo, o Senhor mostrou que ia ter mudar as coisas lá no ambiente onde eu trabalho, ia mudar, ia ter uma mudança, e a mudança era só comigo mesmo, não era com os outros, era comigo. Era para mim fazer a obra. Então, irmão, aí eu tive a oportunidade também para pregar para minha irmã, porque há muito tempo que ela é crente, mas nunca falaram para ela, para ser salva, tem que ser batizada. Aí foi assim, meu irmão, que é, se você tem tempo para tudo, e não desce as águas batismais, você não tem salvação. Ela falou, não, então, a partir de hoje eu vou procurar um pastor, eu quero ser batizado porque eu quero ser salvo também. Pela misericórdia de Deus, eu estou lá. Deus usou meu irmão aqui, ligou para ela e falou para ela, corre às pressas, vai ser batizada. Você está vendo, minha irmã? Por que Deus me trouxe aqui? Para te alertar, porque tem muita gente que não está nem aí para as pessoas da igreja, só quer saber do time das ofertas. E às vezes Deus pega eu e você para levar tão longe para falar para uma pessoa ou duas, para que as pessoas não ir para o inferno, mas ser salvas. E às vezes tem dizendo, quero pregar para a multidão, não é assim não. Deus trabalha como quer. Ele usa quem quiser, basta só nele ter fé. Amém? E Deus abençoe. Mandinha?
Aleluia, Jesus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Peço que a Deus coloque de pé, para que venhamos orar pelos dízimos e ofertas, dizimistas ofertantes, na casa do Senhor. Pai amado, Pai fiel, eis-nos aqui, Senhor, perante a tua presença, para colocar em tuas mãos, Senhor, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Para pedir a Ti, ó Pai amado, que o Senhor venha colocar por terra todo mal, que o Senhor venha quebrar, Pai, todo levante do diabo contra a vida do Teu povo, que o Senhor venha repreender, Senhor, o devorador, o cortador e o migrador de nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu vim aqui para pedir a Ti, Senhor, estende as Tuas mãos sobre nós, Senhor, faz sobre nós o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu venho pedir a Ti em nome de Jesus, que todavia, Senhor, seja feito o Teu querer e a Tua vontade, que todavia, Senhor, em nome de Jesus, venhamos fazer para Ti e por Ti todas as coisas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai visitando os lares nesta noite, vai colocando por terra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti sobre a vida do Teu povo, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um aqui presente. Senhor, eu não sei como cada um entrou aqui para estas portas, mas eu creio que o Senhor sabe, pois conheces o profundo, conheces o oculto, e creio, meu Deus, nesta noite que o Senhor já visitou